Bom dia, graça e paz seja com vocês nesse dia, amém. Dando continuidade nos nossos estudos, hoje eu quero fazer mais umas observações quanto ao Salmo 78. Ele tem 72 versículos, como já falamos ontem. Eu quero dizer para vocês exatamente, falando sobre esse Salmos, que descreve para nós todos, né? Algumas das coisas que aconteceram lá no passado, quando Deus, através de Moisés, que tipifica o Salvador, né, Jesus, os libertou lá do Egito, levando-os até a terra prometida, né? Então, quando eles estavam indo para essa terra que Deus havia prometido a eles, o Senhor os supriu milagrosamente, muitas vezes. E o verso 8 do Salmo 78, que eu quero frisar, que é onde eu quero fazer esse comentário, estudando aqui a palavra, nesse versículo, o Salmo do 78, verso 8, o salmista aqui, ele fala assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aqui claramente nós vemos Asaf comentando a respeito da atitude, da maneira como o povo agia e reagia durante toda a caminhada deles pelo deserto. Eles foram obstinados, ele diz, rebeldes, né? Durante todos os anos que eles caminharam pelo deserto. Eles não queriam de forma alguma obedecer a Deus. Quando acontecia algo, vamos assim falar, desastroso com eles, né? E eles, aí eles clamavam a Deus, para que Deus os livrasse daqueles problemas, né? Das dificuldades que eles se metiam. E a, até então eles obedeciam às instruções de Deus, porque para que todas as circunstâncias, o que estava ocorrendo com eles, melhorasse. Mas logo mais eles voltavam a se rebelar contra Deus. Amados, se nós formos ler todo o Novo Testamento e ler o Antigo Testamento, essa maneira do povo reagir a respeito de Deus aconteceram muitas vezes, né? Muitas vezes. E eu quero, assim, fazer um comparativo com as nossas vidas, que se você e eu, nós também, no nosso caminhar com Deus, não estivermos vivendo com sabedoria, buscando a Deus, também nós vamos passar, muitas vezes, por situações que vão se repetir nas nossas vidas. Então, nós vamos, quando a gente lê aqui sobre o povo de Israel, o tempo que eles passaram no deserto, nós podemos aprender com os erros deles, da maneira como eles se comportavam, para que isso também não se repita comigo, com você nas nossas vidas, né? É claro que nós somos pessoas, por natureza, diferentes uns dos outros, né? E nós precisamos levar isso em consideração. A nossa origem, como é que nós começamos as nossas vidas, porque tudo isso também afeta a nossa vida, nosso caminhar com Deus, a nossa vida cristã. Então, nós precisamos buscar a Deus. E o Senhor, Ele exige que nós aprendamos a abrir mão, sabe, dos nossos achismos, dos nossos caminhos, que nós sejamos pessoas maleáveis, moldáveis, né, nas mãos de Deus. Tem tantos textos na Bíblia, todos vocês conhecem aquela passagem, né, quando Deus manda o profeta ir lá na casa do oleiro, para que ele visse como é que o oleiro fazia, fabricava um vaso, né? Então, ele exige de você e de mim. Nós temos que ser como essa massa, esse barro nas mãos do oleiro. Então,
Quando eu e você somos obstinados, rebeldes, Deus não vai poder nos usar e operar em nós aquilo que já está determinado pelo próprio Deus. O que quer dizer essa palavra obstinada? Vá no dicionário, no Aurélio, você vai ver. Eu coloquei aqui algumas coisas a respeito do obstinado. É um teimoso, é uma pessoa difícil de se lidar, de trabalhar, é rebelde, é uma pessoa que resiste ao controle, à correção, é uma pessoa indomável, pensa nisso, que se recusa, sabe, a seguir regras comuns, né? Então, esses somos nós muitas vezes. Esse foi o povo lá que saiu do Egito. O povo de Deus, nós somos também povo de Deus. Nós somos parte da igreja de Cristo. Então, essas descrições, esses sinônimos da palavra rebeldes, obstinados, definem bem como nós somos muitas vezes. E nós precisamos, amados, ouvir a voz de Deus, para que eu e você possamos crescer como pessoas, ter vitória, ter êxito nas nossas vidas, em tudo quanto nós formos fazer. Não vamos mais permitir que o meu passado se torne uma desculpa para que você e eu permaneçamos presos ao pecado, presos às armadilhas de Satanás, sermos teimosos, sermos rebeldes, né? Ou de outra qualquer forma, sabe? Então, pense em tudo que eu estou compartilhando com vocês. Isso é para mim também. Uma vida de vitória, uma vida vitoriosa requer obedecer a Deus, sabe? Nós crescemos em nossa capacidade, na nossa indisposição e disposição, sabe como? É deixando a nossa vontade do lado e fazer a vontade de Deus. Ah, pastora, como é que é fazer a vontade de Deus? É seguir os preceitos da palavra. É se ater àquilo que o Senhor nos ensina, os mandamentos do Senhor. Então, quando nós nos submetemos à autoridade primeira de Deus, vai ser mais fácil para nós nos submetermos às autoridades constituídas por Ele aqui na terra, na igreja, no trabalho, no governo. Nós precisamos ser pessoas em tudo, amados, obedientes. Não devemos reter nada, nada, para mantermos as nossas vidas em vitória, em obediência a Deus. Vamos fechar as portas para as coisas mundanas e vamos abrir as portas para que Deus possa entrar nos nossos corações, no nosso dia a dia. Vamos permitir que Ele faça uma obra completa em nós, em você, a fim de que eu e você possamos deixar, sabe, para trás todo o deserto das nossas vidas e entrar também na terra prometida. Nós também temos uma terra prometida, os céus. Jesus já fez esta obra por mim e por você. O Pai enviou seu Filho Jesus para abrir de volta os céus para mim e para você. A Bíblia fala que Jesus, ele é o filho mais velho, o primogênito de Deus. E nós agora, como filhos, herdeiros, co-herdeiros de todas as ricas promessas de Deus, também recebemos uma promessa de terra prometida, que é quando nós partirmos dessa terra, desse mundo físico, nós vamos estar nas moradas celestiais com Jesus, com os anjos, com todos os nossos queridos que partiram em Cristo Jesus. Amém? Creia nisso. Creia, assim como Deus guiou aquele povo no deserto. Eles tinham uma nuvem de dia que os cobria, e à noite uma coluna de fogo, que era como uma luz, né, de fogo de noite, para que eles pudessem se aquecer do frio do deserto. Olha,
O texto desse salmo fala que ele fendeu as rochas no deserto, deu água para o povo beber. Então, agora nós temos essa água viva, que é a palavra, que mata a nossa sede, que sacia toda a nossa fome. Então, se aplique em buscar a Deus, em servi-lo e ficar na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe.